Bom, pessoal, dando continuidade, então, vamos a esse segundo exemplo, onde novamente a gente vai falar de raízes complexas, ok? Então, aqui ele diz que 3i é uma raiz dupla. Então, pera lá, eu tenho uma primeira raiz aqui, x1, que é 3i, mas que tem multiplicidade 2. Quando eu olho para a equação, os coeficientes são 1, 0 para o x à quinta, porque não está aparecendo, 14 para o x à quarta, 0 para o x ao cubo, porque não está aparecendo, 9 para o x ao quadrado, 0 para o x que não está aparecendo, e menos 324, ou seja, tudo número real. Então, eu sei também que tem a raiz menos 3i, que é o conjugado do 3i, também com multiplicidade 2. Ok? Faltou um parênteses aqui. Beleza. Partindo desse princípio, eu posso aplicar Breuer-Ruffini 4 vezes, porque eu tenho 4 raízes. O 3i eu posso aplicar 2 vezes, o menos 3i 2 vezes. E aí eu vou sair de um grau 6 e vou reduzir 4 vezes o grau e vou chegar num grau 2. Vamos lá? Então, Breuer-Ruffini, está aqui os coeficientes, lembra que tem que colocar todos, inclusive os coeficientes nulos, então 1, 0, 14, 0, 9, 0 e menos 324. Baixa o 1, 1 vezes 3i, 3i, mais 0 vai ficar 3i. Vou multiplicar 3i vezes 3i, vai dar 9i ao quadrado. Lembra que i ao quadrado vale menos 1, né? Então 9i ao quadrado vai ficar menos 9, mais 14 vai dar 5. 5 vezes 3i, 15i, soma com 0, 15i. 15i vezes 3i vai ficar 45i ao quadrado, lembra que fica negativo, então menos 45 mais 9 dá menos 36. Menos 36 vezes 3i vai dar menos 108i, soma com 0 ficou menos 108i mesmo. Menos 108i vezes 3i vai dar menos 324i ao quadrado. O i ao quadrado é menos 1, o menos com menos vai ficar mais, então, esse número positivo, 324, que eu somo com menos 324 e vai dar zero, como era de se esperar. Ok? Aí, agora, eu vou Breuer-Ruffini de novo com o 3i. Ah, professor, posso fazer o menos 3i agora? Pode, a sequência é indiferente. O caminho talvez fique um pouco diferente. Os polinômios intermediários que você vai chegar serão diferentes dos meus, se você mudar as raízes, a sequência. Mas o final, o polinômio final que a gente vai chegar, vai ser o mesmo, ok? O mesmo. Baixo 1, 3i vezes 1, 3i, mais 3i vai dar 6i, vezes 3i vai dar 18i ao quadrado, ou menos 18, soma com o 5, fica menos 13. Menos 13 vezes 3i vai dar menos 39i. O menos 39i soma com 15i, sobra menos 24i. Menos 24i, vou multiplicar pelo 3i, vai ficar menos 72i ao quadrado. O i ao quadrado é menos 1, vai ficar mais 72. Aí soma com menos 36, vai dar 36 positivo. E 36 vezes 3i dá 108i. Soma com menos 108i, o resto dá zero, como era de se esperar que desse zero. Agora não tem outra escolha, já usei o 3i 2 vezes. Tenho que usar outra raiz, o menos 3i, o conjugado da raiz imaginária que eu tinha. Menos 3i, baixo 1. 1 vezes menos 3i vai somar com 6i, vai diminuir para 3i. Multiplica com menos 3i, vai ficar menos 9i ao quadrado. Menos com menos vai ficar mais 9, então soma com menos 13 vai ficar menos 4. Multiplica menos com menos mais 12i, soma com menos 24i, sobra menos 12i. Multiplica menos com menos dá mais, 3 vezes 12, 36i ao quadrado, então fica menos 36, soma com 36 dá zero. E por fim, vou usar então, já usei essa daqui 2 vezes, usei essa uma vez, vou usar a segunda vez o menos 3i. Então, baixa 1. 1 vezes menos 3i, soma com 3i, 0. 0 vezes menos 3i é 0, então vai somar com menos 4, vai ficar o próprio menos 4. Menos 4 vezes menos 3i, menos com menos vai dar mais 12i, soma com menos 12i, 0, como era de se esperar. Olha como finalizou aqui o meu polinômio quociente, esse meu quociente final aqui, ele é de segundo grau, só que o termo central aqui, o coeficiente do x é 0. Então sobrou só
x ao quadrado menos 4 igual a zero. Esse tipo de equação é incompleta, eu posso isolar o x, posso fazer x ao quadrado igual a 4, ou x igual a mais ou menos raiz quadrada de 4, que é 2. Então aí estão as minhas 6 raízes. A raiz 3i vale por 2, a raiz menos 3i vale por 2, e as outras duas são 2 e menos 2. Então está aqui o meu conjunto solução. Beleza? Então dessa maneira que eu vou trabalhar com raízes imaginárias. Lembrando que a gente trabalha isso e a gente só tem essa consequência das raízes imaginárias. Tem a raiz, tem o conjugado, quando os coeficientes forem todos reais. Tá bom? Agora a gente vai falar de uma propriedade muito interessante, mas que ela não me garante que há uma raiz no polinômio. Ela só me garante que, se houver, se for nesse formato, eu consigo achar por esse caminho. Então, olha só. Seja um polinômio, né, dado aqui, tá, um polinômio genérico, de grau n, com coeficientes inteiros. Então, agora não pode nem ser fracionário, nem decimal, nem irracional, muito menos imaginário. Tem que ser número inteiro, ok? Se a gente voltar no slide anterior, os coeficientes que a gente tinha aqui eram inteiros. E no primeiro exercício que a gente resolveu no outro vídeo, também tinha coeficientes inteiros. Então, caberia para eles? Sim, caberia para eles. Tá bom? Tal que o número racional p sobre q, uma fração, com p e q inteiros e primos entre si, é uma raiz de p. Então, se existe essa raiz, se existe a raiz racional p sobre q, o p é um divisor do termo independente do polinômio e o q é um divisor do coeficiente dominante. É isso que essa propriedade está dizendo. Note, esse teorema não garante a existência de raiz racional. Ele só diz que, se houver raiz racional, se ela existir, eu posso encontrar ela usando essa ideia aqui. Não há garantia de raiz racional. Se eu testar todas as possibilidades de raiz racional para aquela equação e nenhuma delas der certo, a única conclusão que eu chego é que a equação não tem raízes racionais. Só isso. Tá bom? Bom, me deparo com essa equação. Determine as raízes inteiras. Opa, se é inteira, é racional, porque os inteiros estão contidos dentro dos racionais, da equação abaixo. O problema é que essa equação não tem coeficientes inteiros. E a premissa que a gente partiu era que os coeficientes tinham que ser inteiros. Os meus AIs têm que pertencer aos inteiros. Mas eu posso fazer alguma coisa nessa equação para os meus AIs ficarem inteiros? Posso. Como eu tenho ali denominadores 6, 2 e 3, e 6 é 2 vezes 3, se eu multiplicar todo mundo por 6, eu caio nessa equação aqui. E nessa equação, todos os meus AIs pertencem aos inteiros. Então aqui vale o que o teorema disse. Se esta equação de quarto grau possuir raízes inteiras, raízes racionais, elas poderão ser encontradas da seguinte maneira. Olha para o termo independente, olha para o coeficiente dominante. Então, meu termo independente é 2, meu coeficiente dominante é 6. Descreva quem são os divisores, né? Ele passa pelos divisores desses coeficientes. Então, os divisores inteiros de 6 são mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 3, mais ou menos 6. São os números que dividem 6 de maneira exata. E os divisores de 2, mais ou menos 1, mais ou menos 2. Se houver raiz racional, ela vai ser escrita naquela forma P sobre Q. O P ele tem que pertencer a esse conjunto, ok? Deixa eu apagar aqui. O P tem que pertencer a esse conjunto, o P tem que ser alguém aqui de dentro, e o Q tem que ser alguém aqui de dentro.
Então, gente, eu posso pegar o 1 e dividir por 1, dividir por 2, dividir por 3 e dividir por 6. Sempre colocando o sinal de mais ou menos na frente. Então, 1 inteiro, 1 meio, 1 terço, 1 sexto. E a mesma coisa eu posso fazer com 2. Aí você pensa, então tem 8 frações diferentes. Não, mas espera lá. 2 dividido por 2 é 1 inteiro, é a mesma coisa que 1 dividido por 1. Vai contar uma vez só lá no resultado. Assim como 2 dividido por 6 é a mesma coisa que 1 terço, 1 dividido por 3. Então, as minhas frações possíveis são essas daqui, ó. A minha razão P sobre Q, ela tem que pertencer a esse conjunto, né? O 1, mais ou menos 1, que é 1 dividido por 1, ou 2 dividido por 2. 1 meio, 1 terço e 1 sexto, que é 1 dividido por 2, 1 dividido por 3, 1 dividido por 6. O mais ou menos 2, que é o 2 dividido por 1. 2 dividido por 2 eu já coloquei que é 1. 2 dividido por 3, que é o 2 terços. E 2 dividido por 6 é 1 terço, está aqui já também. Logo, se existem raízes racionais para essa equação, que é equivalente a essa equação, elas estão nesse conjunto. Mas como o enunciado falou, determine as raízes inteiras, eu nem vou olhar para o 1 meio, 1 terço, 1 sexto, 2 terços. De número inteiro possível, eu tenho mais ou menos 1, mais ou menos 2. Ou seja, eu tenho 4 opções de raízes inteiras. Se esse polinômio tiver raízes inteiras, existem apenas 4 opções. Mais ou menos 1, mais ou menos 2. E agora, professor, o que eu faço? Testa. Vou pegar a minha equação, essa equação aqui do começo, e vou substituir esse x, esse x, esse x e esse x, primeiro por 1. 1 à quarta, menos 7 sextos vezes 1 ao cubo, menos 2 vezes 1 ao quadrado, mais 1 meio vezes 1, mais 1 terço, igual a menos 4 terços. É raiz? Não. Para ser raiz tinha que ter dado 0. Então, 1 não é raiz da equação. Qual que é a outra possibilidade? Menos 1. Vou substituir por menos 1. Menos 1 à quarta, menos 7 sextos vezes menos 1 ao cubo, menos 2 vezes menos 1 ao quadrado, mais meio vezes menos 1, mais 1 terço. E isso dá 0. Opa! Menos 1 é raiz. Tenho aí, então, uma primeira raiz inteira. Legal? Testo 2. 2 à quarta, menos 7 sextos vezes 2 ao cubo, menos 2 vezes 2 ao quadrado, mais 1 meio vezes 2, mais 1 terço. Joga tudo na calculadora, né, pessoal? Vai fazer tudo na calculadora. Não fica fazendo por partes as contas, faz tudo na calculadora. Deu 0. Opa! 2 é raiz também. Já temos aí 2 raízes inteiras. Testo menos 2. Menos 2 à quarta, menos 7 sextos vezes menos 2 ao cubo, menos 2 vezes menos 2 ao quadrado, mais meio vezes menos 2, mais 1 terço. 50 terços. Esquece. 50 terços quer dizer que o menos 2 não é raiz. Conclusão que eu chego, as raízes inteiras da equação são menos 1 e 2. Se esse exercício tivesse o enunciado seguinte, determine o conjunto solução dessa equação. Ora, eu achei 2 raízes. O grau da equação é 4. O que eu posso fazer agora? Brioux-Ruffini. Então eu poderia vir agora aqui, pegar a primeira raiz menos 1, coloca lá os coeficientes, 1, menos 7 sextos, menos 2, 1 meio, 1 terço, reduz o grau, né? Olha lá, 1 vezes menos 1, com menos 7 sextos, vai ficar menos 13 sextos, vezes menos 1 fica positivo, mais 13 sextos, com menos 2 vai ficar 1 sexto, vezes menos 1 dá menos 1 sexto, mais 1 meio vai dar 2 sextos, ou 1 terço. Eu deixei 2 sextos aqui só porque eu fiz sem simplificar de cabeça aqui, tá, pessoal? 2 sextos vezes menos 1 dá menos 1 terço, com mais 1 terço, 0. A outra raiz, 2. 2 vezes 1, 2. 2 menos 13 sextos, menos 1 sexto. Menos 1 sexto vezes 2, menos 1 terço, com mais 1 sexto. Desculpa, menos 2, vamos fazer sem simplificar, né? Menos 2 sextos com mais 1 sexto, menos 1 sexto. Menos 1 sexto vezes 2, menos 2 sextos, com mais 2 sextos, 0. O que eu tenho aqui? X ao quadrado, menos x sobre 6,
menos... Opa, x não, que já é grau zero, né? Deixa eu pegar a borracha aqui. Menos 1/6 igual a zero. Pronto. Resolve essa equação e vou chegar em x3 e x4, que serão as outras duas raízes do polinômio. Beleza? Não vou fazer até o final aqui. Deixo como sugestão, já que aqui estou fechando esse vídeo já, porque já deu 15 minutos de vídeo, um vídeo está extenso. Sugestão para vocês, terminou esse vídeo? Vai lá e acha essas raízes, x3 e x4. Compartilha com os teus colegas. Vê aí se vocês estão acertando, se estão chegando nas raízes certas. Beleza? Na continuidade, no próximo vídeo, nós vamos resolver mais um exercício, achar as raízes deste outro polinômio, muito parecido com o que a gente acabou de fazer. Segue aí, beleza?